Bom, boa noite, bom dia ou boa tarde também a todos, né? Vamos lá então fazer a nossa correção. Neste primeiro vídeo vou fazer a correção do sexto ano e das turmas do sétimo ano, tá? No segundo vídeo será o oitavo e o nono ano. Bem, a primeira questão de geografia do sexto ano tinha um mapa mundi, né, como referência para fazerem a prova. Aí eu perguntava, esta escala tá? É uma escala pequena, pois representa uma área maior. Seria a alternativa D, tá bom? Então, o mapa mundi é uma escala pequena para representar uma área maior. 2. Qual é o tema do mapa acima? Ou seja, o que ele representa? Bem, o mapa mundi, da qual eu usei aqui para exemplo na prova, é um mapa político, alternativa A. O 3. Responder a letra A. Represente na forma de escala gráfica e numérica uma região que foi reduzida 100 vezes do modelo original. Ou seja, na numérica teria que colocar 1, 2 pontinhos, 100. E na gráfica você faria, né, um traço, tá? E nesse traço com intervalos, começaria do 0, 100, 200, 300, representando que a escala do mapa, tá, é 1 por 100, tá bom? Reduzida 100 vezes. Bem, por que podemos afirmar que uma planta de uma casa é feita em uma escala grande? Né? A escala grande, você tem, né, uma área menor representada com muitos detalhes. Então, por isso que uma planta de uma casa precisa ter muitos detalhes. Você vai apresentar uma área menor, né, ou seja, só a sua casa, comparando com os mapas maiores, né, de países e tudo mais. Aí você, então, tem, né, uma escala grande, tá, com mais detalhes numa área menor. Bem, vamos para a prova de história, então, tá, do sexto ano. Segundo as histórias contidas na Bíblia, os hebreus eram um povo A, escolhido por Deus. 2. Assina a alternativa que contém o nome correto, respectivamente para qual império os hebreus rumaram quando de uma violenta seca atingiu a Palestina, e qual povo estava dominando no momento de sua chegada que permitiu a sua entrada. Bem, seria a alternativa D, o Egito, tá? Foram para o Império Egípcio, né? E eram dominados naquele momento os egípcios pelos Hicsos. Responda abaixo, a 3, dissertativas. Os fenícios compunham uma talassocracia. O que vem ser uma talassocracia? Bom, uma talassocracia é um governo, né, baseado no comércio marítimo, tá? Um governo do mar, basicamente. B. Por que podemos afirmar que as cidades fenícias eram, na verdade, cidades-estado? Porque elas não compunham um território unificado. Cada estado era independente, cada estado tinha sua própria forma de governo e seu próprio governante. Tá? Não era um império unificado. Bom, vamos para a prova de geografia do sétimo ano matutino, tá? Então tinha uma foto da região amazônica e a primeira questão era: região brasileira de mata densa e fechada, onde ocorrem os maiores índices de precipitações, ou seja, chuvas, do país, com clima quente e úmido. Portanto, trata-se do domínio morfoclimático A, amazônico, tá bom? 2. Assinar a alternativa que contém as características principais do domínio presente na foto acima. Né? Seria então a alternativa A, é densa floresta, perene, ou seja, sempre verde, latifoliada, com vegetais com folhas grandes, e hidrófila. Né? Seus vegetais, né, são adaptados a grande quantidade de água. Chove bastante lá e tem as cheias dos rios também. 3. Né, as dissertativas. Alternativa A. A vegetação da foto abaixo é popularmente conhecida como pinheiro do Paraná. Tinha uma foto do pinheiro, tá bom? Que é encontrada em qual domínio morfoclimático brasileiro? O domínio das araucárias. B. Porque podemos afirmar que a seca presente no domínio das caatingas poderia ser facilmente resolvido se houvesse boa vontade por parte dos políticos. Ora, com projetos de irrigação, né, você conseguiria fazer a transposição das águas, por exemplo, do Rio São Francisco, tá, em direção à região, né, mais atingida pela seca, né, do sertão nordestino, e desta forma, né, poder cultivar o solo, que é um solo bom para a agricultura. Porém, né, com a seca nada acaba dando ali, tá? Bem, vamos para a questão, né, de história do sétimo ano, né, matutino. Assinar a alternativa que contém o nome do nobre francês que recebeu do rei Afonso VI de Leão o condado Portucale, que mais tarde daria origem ao reino de Portugal. Tá? Seria a alternativa A, Henrique de Borgonha. 2. Assinar a alternativa que contém um povo que invadiu a Península Ibérica a partir do século VII. Seria a alternativa B, os... não, desculpa, B não, perdão. Alternativa A, os árabes. 3. Responda.
Então era só para você preencher no mapa, tá? Está assim: assinale com um C no mapa abaixo, acima dos reinos cristãos que compunham a Península Ibérica, na época após a consolidação da invasão estrangeira. Então o aluno teria que ir lá em cima, né, do mapa, onde está a Península Ibérica, onde é atualmente Espanha e Portugal, e marcar em cima de Leão com um C, Castela, Navarra e Aragão. Eram os 4 reinos cristãos. A B, o mesmo mapa repetido, assinale com um I no mapa abaixo o território da Península Ibérica que for invadido no século VIII. Tá? Então teria que ir nos Emirados de Córdoba, bem ao sul aí, né, do centro para o sul, e fazer, né, escrever a letra I, tá bom? Então o aluno acertaria desta forma. Vamos então para a turma do 7º ano vespertino, tá? A prova um pouco parecida, né, com questões baseadas no mesmo assunto, só que com, né, diferenças, tá? Da forma de perguntar, tá bom? Vamos lá. A1, assinale a alternativa que contém as características principais do domínio amazônico presente na foto acima. Tá? Então aqui a gente já dizia que era o domínio amazônico, então o aluno teria que acertar, né, as características. Seria a alternativa D, densa, perene, latifoliada e hidrófila. Né? A 2, região brasileira marcada por possuir um solo ácido e corrigido através da calagem, né, adição de calcário ao solo, do qual está sendo aproveitada para a agricultura. É o divisor de águas das principais bacias hidrográficas do país. Neste domínio é comum o aparecimento das matas conhecidas como galerias auxiliares, ou seja, matas em volta dos rios. Estamos falando do domínio B, dos cerrados. 3, a mesma foto do Pinheiro do Paraná, só que de uma forma diferente, eu pergunto, tá? A vegetação da foto abaixo é a araucária. Qual estado brasileiro da região sul é mais comum o aparecimento desse tipo de vegetação? O Paraná. Quais as principais características do domínio das caatingas? Tá? Você tem, né, um clima semiárido, tá? Escassez de chuvas, tá bom? Você tem, né, um solo, tá, até que bom para a agricultura, mas porém, né, sem ser irrigado, tá, por falta da água, então acaba que não nasce quase nada, tá bom? Você tem a seca se estendendo por 9 meses durante o ano, tá? E você tem uma vegetação adaptada à falta d'água, com raízes profundas para buscar água no lençol freático, cascadura para evitar que a água, né, evapore dentro da planta também, tá certo? Principalmente cactáceas, vegetações xerófilas, adaptadas à falta d'água. Vamos então para a avaliação de história do 7º ano, né, vespertino. Quase o mesmo assunto, tá? Com as perguntas com sentido diferente. Assinale a alternativa que contém o nome do filho de Henrique de Borgonha, que decretou a independência portuguesa em 1139, iniciando o absolutismo. Então seria a alternativa B, Afonso Henriques, tá? Iniciando também o reino português. Assinale a alternativa que contém o povo bárbaro que habitava a Península Ibérica até a chegada dos povos árabes conquistadores. Seria a alternativa B, os visigodos. Agora na 3, apenas um mapa. Responda com base no mapa abaixo. Qual desses territórios foi invadido pelos árabes no século VIII? Agora sim o aluno escreveria, né, os Emirados de Córdoba. Tá? Quais desses territórios compunham os chamados reinos cristãos? Agora o aluno escreveria na resposta, no espaço, Leão, Castela, Navarra e Aragão. Tá certo? Então essa é a primeira parte da correção.